E tomar um café. Olha, Harley Davidson, olha bem a marca, que bonita. Marca famosa, hein? Tá? Não é propaganda, é só para falar a xícara da equipe aqui. Muito bem. Meus amigos e amigas, agora vamos voltar para dar continuidade à mensagem mística de El Greco. Me tira da frente e vamos para a arte. Muito bem. Como dizíamos, na ilha de Creta, em 1541, nasce Domenicus Theotokopoulos, conhecido como El Greco. Esse apelido, obviamente, ele ganhou na Espanha. Aqui está a ilha de Creta, cidade de Cândia, né? Aqui nesse círculo vermelho. E lembrando historicamente, a ilha de Creta, com essa belíssima praia e essa fortaleza de quem é? Dos turcos otomanos, dos cruzados? Não. Ela é uma marca do domínio veneziano. De fato, a Sereníssima República de Venezia, aqui escrito em italiano, foi, sem dúvida, uma grande potência, estamos falando, gente, do século XV e XVI, uma grande potência marítima no Mediterrâneo. Foi essa cidade que controlou praticamente o comércio das especiarias da época, vindas da Ásia, vindas de Constantinopla e com acesso ao mercado europeu. Veneza conquistou muitos territórios, a atual Croácia, todo o litoral adriático, dezenas de ilhas antigamente gregas passaram a ser venezianas. E esse domínio se estendeu por um bom tempo. O nascimento de El Greco, como artista, se dá jovem em contato com a arte bizantina. De fato, estamos vendo um ícone chamado A Dormição de Nossa Senhora. Por favor, alguém pode falar, mas escuta, o que é isso? São, nesse aspecto religioso, os artistas representavam a Anunciação, por exemplo, a Dormição, que seria, como vocês estão vendo, o falecimento de Nossa Senhora, e a Assunção da própria Virgem Maria. É um ícone de origem tradição bizantina, é um dos primeiros trabalhos, pelo que se sabe, ainda na cidade de Cândia. Posteriormente, no museu, hoje em dia no México, o Museu Soyama, como vocês estão vendo, temos essa visitação dos magos. Provavelmente, Domenicus, nessa época, conhecia a técnica da encáustica, quando o pigmento é misturado a cera quente, como também conhecia, creio eu, pela influência veneziana na ilha, a técnica do óleo. Visitação dos magos. E esse terceiro elemento é um tríptico, observem da esquerda para a direita, a parte central. Da esquerda nós temos a Anunciação e à direita a criação do homem, de Adão e Eva, perdão. No meio temos quase uma alusão à Torre de Babel, alguma coisa parecida. Este belíssimo tríptico, pequeno, não é muito grande, está no Museu de Modena, na Itália. Aqui está. Nesse momento, estamos vendo à nossa esquerda Jacopo Robusti, chamado Tintoretto, o apelido, e do outro lado um autorretrato também de Tiziano Vecellio. E o que eles estão fazendo aqui? Nos visitando, vieram tomar um café com a gente? Não. É que da cidade de Cândia, Domenicus sempre teve vontade e realizou esse seu sonho de ser um aprendiz, por mais que já fosse talentoso, um aprendiz na cidade veneziana. Ele foi para a capital, Veneza, e lá estudou notoriamente com Tiziano no ateliê. Foi ali que ele desenvolveu muito bem a técnica do óleo, conheceu Tintoretto e alguns dizem também, não fizemos abordagem agora, mas dizem que também conheceu, e eu tenho certeza, a obra de Paulo Cagliari, chamado Veronese, que é esse trio maravilhoso de maneiristas venezianos. Posteriormente, ele passa para Roma,
Ele está em contato com a arte de Michelangelo e com, sem dúvida nenhuma, podendo aprofundar aquele maneirismo da época. Estamos falando de século XVI já, estamos falando de 1530, 1540. Curiosamente, alguns autores, gostaria de fazer essa pequena interseção, afirmam que na Capela Sistina ele teria visto o teto, teria visto a obra de Michelangelo como um tanto quanto suntuosa, como um tanto quanto até, de certa forma, exagerada. Parece que realmente isso aconteceu. Neste caso, é um pouco estranho que isso tenha acontecido, mas dão como certa que ele criticou, em parte, a obra o Gênesis, especialmente o Gênesis do teto e, por que não, o juízo final da parede. Saindo, então, de Roma, ele vai para essa belíssima cidade até hoje, de Toledo, na Espanha. Ele passou primeiro por Madrid. Tenho certeza, os autores afirmam, que ele foi para a Espanha com uma carta de recomendação, digamos. Que tipo de carta de recomendação? Vimos antes que ele trabalhou no ateliê do Tiziano, e Tiziano trabalhou muito para a corte espanhola, trabalhou muito para Carlos V e para este senhor que aparece aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. E me refiro, no caso, a um rei que marca a história da Espanha, que é o famoso Filipe II. Vou achar aqui agora meu amigo Filipe II. Toledo, representada por El Greco. Esse Filipe II Habsburgo, tá? Ele teria então recebido na corte o El Greco. Muito bem, qual é a importância? É o início da carreira fantástica que El Greco teve. Notoriamente o seu auge, e para a encomenda de Felipe, aqui retratado inclusive na sua postura de grande rei, rei de meio mundo, herdeiro de Carlos V, o imperador que dizia: nos meus domínios o sol jamais se põe. Realiza um trabalho interessante, é a Verônica com a Santa Face, coleção particular, um episódio bíblico, um episódio do Novo Testamento, a caminho do Calvário, todo mundo sabe, diz a tradição que Verônica, mas aqui o curioso e o interessante é que ele coloca no rosto da Verônica os traços de sua esposa, que foi a mãe de Jorge, seu filho. Faz uma homenagem à esposa nesse trabalho religioso interessante, já na Espanha. O primeiro trabalho que podemos dizer de grande porte, que realmente apresenta, digamos, um debutar fantástico, se bem que não teve um fim feliz, é o Espólio. É um momento onde nós estamos vendo, e diz a tradição, as vestes de Jesus foram retiradas, e vemos que Domênico dá uma forte ênfase. Aqui está o domínio cromático veneziano que ele herdou. Essa cor vermelha fantástica no centro da composição é a marca do ponto focal. Ele reforça então a imagem de Cristo. É uma tela que mede 2,85 m por 1,73 m. Está hoje na Catedral de Toledo. Houve um problema, porém. Que tipo de problema pode ter acontecido? Senhoritas e senhores, temos que voltar então a aumentar a idade do século XVI. Estamos falando de pleno momento de contra-reforma católica. E a Espanha, e especialmente Felipe II, estavam profundamente engajados no combate ao avanço do luteranismo, do calvinismo,
enfim, daquilo que foi rotulado a Reforma Protestante. E havia uma tradição que o Greco não se prestou ou não quis seguir. Observem bem, na representação desse belíssimo episódio, há muitas pessoas acima, reparem, acima do rosto divino de Jesus. E para o imperador, para o rei Felipe II, isso era algo que não era conveniente. Não era conveniente. Ninguém poderia estar acima, numa representação pictórica, da imagem de Jesus. Podem acreditar, o Felipe achou interessante o trabalho, mas já fez alguma ressalva. Esse jovem frequentador da corte tinha que assumir a postura, né, de fazer as coisas como devia. E Felipe gostava muito, queria muito que a arte expressasse a dor, né, o sofrimento. Nesse caso, me permitam, Jesus serenamente vai enfrentar o seu martírio. Posteriormente, sempre na corte, ele retrata, reparem no centro da nuvem, o emblema da Ordem dos Jesuítas, e aqui é o chamado sonho de Filipe II. Filipe II, provavelmente, que está aqui ajoelhado com uma capa preta, como se estivesse assistindo uma missa, né? E em pleno paraíso. Então nós temos um mundo terreno fantástico, os pecadores sendo engolidos à nossa direita por uma grande, enorme monstro, uma baleia, enfim. E temos um mundo celeste. Esse aspecto curioso e interessante na composição, ele vai repetir daqui a algumas imagens naquela que é considerada sua masterpiece, né? Sua obra-prima, que é o enterro do Conde de Orgaz. Posteriormente, ele realiza um terceiro trabalho, ainda filiado à corte, e esse trabalho causou-lhe problemas. Por quê? O martírio de São Maurício não aconteceu. Esse legionário romano, alguns dizem que era um general romano, vejam o uniforme, e muitos membros da sua legião foram alvo de martírio. Por quê? Porque teriam adotado o cristianismo em contrapartida ao paganismo romano. Aí está São Maurício, de frente para nós, com uma armadura azul, convencendo os seus colegas de legião que preferiam o martírio. Vejam à esquerda do quadro, até um corpo tendo a cabeça decepada. São Maurício está em pé, como se ele estivesse organizando essa cruel execução. Vários membros da legião tebana foram executados e decapitados. Ora, voltando um pouco, o que o senhor Felipe II achou realmente ruim? Observem, mais uma vez, o grupo está bem na nossa frente, em primeiro plano, Maurício, etc., os anjos no céu observando esse martírio, todos praticamente trazendo a palma do martírio nas mãos, e Felipe, se consternado, disse: olha, o trabalho até que é bom, mas a imagem do corpo decapitado devia estar em primeiro plano, mostrando realmente o sacrifício, a dor, o sufoco. Olhem de novo para a esquerda, está lá no fundo, não se vê quase. Que graça tem ver a turma conversando aqui na frente e o suplício lá no fundo, que devia estar em primeiro plano. Senhor Domênico, muito obrigado, mas por enquanto não precisamos dos seus préstimos aqui na corte. E falando sério, foi dessa maneira que o obtuso Filipe II perdeu o maior pintor da sua época na corte. Aqui está mais uma vez o detalhe, ampliando. Maurício aportando para o céu. O detalhe, Maurício já praticamente acolhendo seus colegas. Poxa, mas aquela fila toda parece, praticamente todos foram fiéis ao compromisso com o cristianismo e aceitaram o martírio, a execução. Olhem bem o corpo, né? Cabeça decepada, mas estava no fundo,
É lamentável, mas aconteceu. Belíssima obra, O Martírio de São Maurício. Pronto. Chegamos na grande obra, no convento e na igreja de São Tomé, em Toledo. El Greco recebe e se propõe a realizar uma obra que será considerada uma das mais importantes da toda a pintura ocidental, o enterro do Conde de Orgaz. Vamos primeiro observar, fazer algumas colocações sobre esse trabalho. Com fonte verídica, isso é constatado, o nome é meio atemporal, não é o enterro do Conde de Orgaz, é o enterro do Senhor de Orgaz. Por quê? Deixem-me colocar a vocês. Esse brilhante benemérito da igreja, o Senhor de Orgaz, ele viveu por volta do século XIII. Foi um benfeitor da igreja, doou, era um nobre feudal, digamos assim. Deixou como testamento que a comunidade devia entregar para o convento anualmente tantos bodes, tantas cabras, tantos litros de vinho, madeira e uma quantia em dinheiro. Isso era comum na época para que membros da nobreza fizessem essas doações. Mas ele era o Senhor de Orgaz. Até lá, o trabalho é feito por volta de 1538, aproximadamente, 1540. Isto é século XVI. Quando a cidade, quando a região, não era mais um feudo, né? Era um condado. Daí o nome ter tido esta mudança posterior e é chamado até hoje, erroneamente, vejamos mais uma vez, o enterro do Conde de Orgaz. O nome correto seria, então, o enterro do Senhor de Orgaz, 1586, 1588. Estamos vendo aqui toda uma alegoria, estamos vendo um maneirismo fantástico, todos estão percebendo um retângulo na parte baixa, das cabeças para baixo, é um retângulo, e essa abóboda celeste. O que seria isso? Um mundo terreno e um mundo celestial. Nesse momento, há toda uma série de elementos da época e até, alguns dizem, colocados como prestígio, como homenagem pelo próprio, obviamente, El Greco. Vamos lá. À nossa esquerda, bem no canto esquerdo, atrás desse monge da ordem franciscana, com essa sua túnica cinza clara, alguns autores chegam a desconfiar ou afirmar, queiram assim, que seria o próprio El Greco. Porém, a maioria dá com certeza o autorretrato de El Greco. Vamos seguindo com o olhar para a nossa direita. 1, 2, 3, temos aí um frade da ordem de Santo Agostinho, de preto, mostrando para os outros dois a cerimônia. Um frade dominico, de São Domingos. E, finalmente, olhando para nós, reparem bem, olhando para nós o próprio El Greco. E isso lhe causou problemas posteriormente. Vou fazer essa menção depois. Bom, passando para a nossa extrema direita, temos com toda uma capa, inclusive com uma caveira, reparem, no meio bordada, temos aí aquele que teria sido o que encomendou a obra. Voltando um instante, perdão. Não é o de sobreperícia branca, é o que está lendo a Bíblia. Tá? Ele teria encomendado essa obra como se fosse uma homenagem a esse benfeitor, que ficaria inclusive na igreja de São Tomé. Alguns historiadores, em documentário, afirmam que o personagem encomendou está em primeiro plano, olhando para o céu, com essa sobrepeliça branca,
Vocês estão notando? Com a mão estendida, olhando para o céu. E esse é um detalhe pictórico muito importante, me permitam ressaltar. El Greco nos dá uma belíssima noção de profundidade. O grupo todo atrás e olhando para o céu, que está aceitando a alma do conde de Orgaz, do senhor de Orgaz, está provavelmente aquele que encomendou o trabalho. Vemos aqui, agora, dois personagens interessantíssimos. À nossa esquerda, apontado, ou a cena está sendo mostrada para nós pelo filho, Jorge, menino ainda, vestido como um cavaleiro, né, todo de preto, está nos apresentando a cena quando o corpo em armadura do conde de Orgaz está sendo colocado simplesmente por Santo Estevão, primeiro mártir do cristianismo, jovem, tá? Todo bem paramentado, e do outro lado, sendo seguro o corpo pelos braços, Santo Agostinho está aí com a mitra. Alguns historiadores dizem que essa representação, curiosamente, aborda o primeiro mártir, né, em homenagem, e aborda também um dos grandes doutores da igreja, que é Santo Agostinho, o doutor da fé. E por que os dois vieram para o enterro? Porque o senhor de Orgaz era um benfeitor da igreja. Notoriamente também tem outro detalhe que não escapa. O rosto de Santo Agostinho é simplesmente do cardeal Quiroga, que encomendou o trabalho. Em algumas aulas ou palestras que eu ministro, eu costumo dizer que quem, né, patrocinava, quem pagava, quem era o mecenas, geralmente era representado em algum personagem. Aqui, nada mais, nada menos, o cardeal, aparece como Santo Agostinho. Quem seria o jovem Santo Estevão? Um jovem padre chamado Martinho, que devia ser, provavelmente, o auxiliar ou secretário do cardeal. Passando, então, adiante, vejam o rosto, antes que eu esqueça, o rosto do El Greco, subindo acima da cabeça, exato, acima da cabeça de Santo Estevão, ele olha para nós. É um dos raros membros do grupo que olha para nós. Muito bem, e daí? E daí que sabe-se que quando o trabalho foi entregue, o Tribunal da Santa Inquisição, na época, especialmente na Espanha, no século XVI, e até posteriormente, nos vários países onde a Inquisição atuava, nada, repito, nada artisticamente que estivesse ligado à imagem sacra, fosse o enterro do conde, fosse o Calvário, fosse o presépio, os pastores, a anunciação, o que vocês quiserem, devia ser entregue e exposto sem a prévia aprovação desse tribunal ou, pelo menos, de alguma autoridade religiosa. Até aí, perfeito. Mas parece que o tribunal observou, alguns familiares do tribunal observaram, e chegaram a chamar El Greco. Eu vi isso escrito. Por que você está olhando para nós? Disseram. Se autorretratou com permissão do cardeal e do padre que encomendou, perfeito, mas está olhando para nós com um olhar meio duvidoso, como se você colocasse em dúvida que Santo Estevão e Santo Agostinho tivessem vindo do céu para o enterro. E ele teve que se explicar, não é, eu acredito piamente, eles estiveram. Eu fiz o quadro com base em textos nos quais eu piamente acredito. Como ele era de origem cretense, de origem, digamos, de uma igreja ortodoxa, vocês já entenderam que o catolicismo romano ou o catolicismo europeu olhava com certas dúvidas para a ortodoxia. Ele, de fato, teve que se explicar da melhor maneira. E isso é verídico. Vejam que brilhante técnica que o nosso Domênicos adquiriu em Veneza. Até o rosto de Santo Estevão aparece refletido na armadura.
aparece a Santa Polônia quase aqui nas costas, que é uma parte do paramento do padre que está lendo a Bíblia. Desculpe, do Santo Agostinho. Muito bem. Aqui, então, já finalizando, todos com um olhar, né? Um olhar para o céu, é uma cena mística, é uma cena impregnada de santidade, digamos assim, e veio o desfecho final, por enquanto. Na hora de entregar o trabalho, que levou praticamente 2 anos para ser realizado, o que acontece? Acontece que chegaram as questões do dinheiro. Havia sido combinado, pelo jeito, um preço. Não sei se por causa da demora ou por algum pequeno inconveniente, a paróquia disse, não é, digamos, 1.500, é 1.000. E o nosso amigo El Greco falou, não, foi combinado um preço X. Não, mas aqui criaram uma polêmica. Pelo que se sabe, a coisa foi parar, digamos, em boletim de ocorrência, entre aspas. Foi convocada, a pedido do padre, com a concordância de El Greco, uma comissão para avaliar se realmente aquele trabalho, né, tinha que ser recompensado com 1.500 reais ou dólares, como quiserem. O padre se deu mal porque a comissão teria atribuído o preço final em 3.000 ducados ou 3.000 reais. E pelo que se sabe, tiveram até que vender peças da própria sacristia para poder pagar essa belíssima obra de arte. Na parte agora celestial, nós estamos vendo no centro da composição, estamos vendo Jesus que forma um triângulo típico do Renascimento. O maneirismo, afinal de contas, é ainda um período de renascimento, num certo aspecto. Temos Nossa Senhora à esquerda, intercedendo pela alma do Conde de Orgaz, do Senhor de Orgaz, que está sendo inserida por um anjo, quase como se fosse no útero, através de uma vagina, no útero celestial. Quem está ao lado, né, do outro lado direito, com a sua serve, pele de camelo, o primo de Jesus, né, que nada mais, nada menos é que João Batista. Todo esse trabalho na parte celestial é interessante porque, vamos aqui para a esquerda, nós temos nessa parte aqui baixa, o rei Davi, Noé com a arca aqui, e o rei Davi aqui, perdão, no meio, e este é um outro membro do Antigo Testamento que me foge no momento, e logo acima, depois dos anjos, São Pedro com as chaves, aqui do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos São Mateus, e temos aí ao lado dele, provavelmente, São João, o Evangelista. Aliás, perdão, com a faixa vermelha, São Pedro. Desculpe, mais uma vez, gente. São Paulo, certeza absoluta. Gostaria de apontar aqui, mas esse daí quem é? É o rei Filipe. Mas espera um pouquinho, o Filipe estava vivo? Sim, aqui entenderam por quê ele está participando da festa da glória celestial, dessa homenagem ao Conde de Orgaz. Vejamos agora um detalhe bem ampliado da alma do Conde sendo então inserida no mundo celestial. Mais uma vez o triângulo. Jesus. Notaram essas imagens alongadas, esse braço de Jesus, a própria anatomia do Batista. Essa é uma característica, teremos oportunidade no futuro, de até trabalhar, realizar alguma pesquisa mais ampla. Hoje é só um contato, assim, com as obras básicas do El Greco. É o que caracteriza o seu humanismo, né? O seu humanismo o seu maneirismo. Eu acredito que, diante dessa obra, qualquer
pessoa se emociona. Né? Não estou me referindo somente ao aspecto religioso, magnífico, mas ao aspecto realmente de uma arte simbolicamente mística. E vejam bem, fiz questão, junto com a equipe da Galeria 419, de mostrar que a guerra, a insensatez da guerra civil espanhola e de todas as guerras, imagine, estão vendo, né? Sacos de areia protegendo, graças a Deus que a obra não foi danificada. Toledo foi assediada pelas tropas do general Franco, fosse do general Franco, fosse de quem fosse, não interessa. O que interessa é que imaginem, né, quantas obras maravilhosas, desde que o mundo é mundo, foram perdidas em função da estupidez da guerra moderna, da guerra medieval, da guerra antiga, enfim. Essa é uma foto famosa que, repito, mostra que preservaram, conseguiram salvar a enterro do Conde de Orgaz. Repetindo, o nome correto é o enterro do Senhor de Orgaz. Então eu gostaria, mais uma vez, de me despedir de vocês, por enquanto. Muito obrigado. As formas de El Greco desculpe. Porque as figuras do El Greco são tão alongadas. Por quê? As figuras Sim. do El Greco são tão alongadas. Holanda Bonfim, o nome da Certo, da historiadora? Não, a pergunta. Daqui? Por que são tão... Agora, é que a equipe corretamente me fez essa observação. Desculpe. Ele, segundo, já insinuaram um absurdo, como tantos absurdos afirmam por aí, que ele tinha problema na vista. É sério? Infelizmente é sério. Não, é um maneirismo dele, repito. Ele, digamos, para acentuar a espiritualidade, talvez a suavidade, ou talvez até mostrar a sua pessoal interpretação. Pelo menos é isso que durante muitos anos eu observei. Né? Espero que quem perguntou tenha entendido o que eu quis dizer. Né? Lógico, esse alongamento é típico dele, dificilmente é a forma, desculpe, maneirista que ele tem. Como, por exemplo, faço questão, Michelangelo Buonarroti faz as suas imagens na Capela Sistina como um escultor. Né? Robustas, grandes, fortes e saudáveis. As de El Greco parecem um pouco, entre aspas, né, doentes, mas magras, afuniladas. Mas essa é a sua logomarca. Então, ao me despedir de todos, por enquanto, com um pedido, mais uma vez, de desculpa em nome da galeria, da equipe minha, não foi nossa intenção, mas um problema técnico atrasou esse nosso encontro. Não, futuramente, vocês vão ter a oportunidade de me aguentar um pouco mais. Queria mostrar a vocês, mais uma vez, nessa despedida, a imagem e aqui está uma última despedida, aqui está, do próprio El Greco, que espero que todos tenham apreciado. Um grande abraço e até a próxima vez.